Ô, Sormani, aí tu me complica, irmão. Família do céu, eu te desafio a achar um ditado melhor que esse. Bem que o meu avô, quando me passou esse ditado, ele disse: Tiagão, leva pra sua vida. A língua é o chicote da vida. Ah, Tiago, tu é insuportável com isso. Eu sei que eu sou insuportável, mas ele é muito bom, cara. O Sormani, assim, na moral, nada de humilhar, não. Mas ele tentou ali hoje no vídeo, né? Até coloquei na parte da tarde, dar uma lição de moral aí, pô, o Vasco tratando a Sul-Americana dessa forma, então pra que classificar, não sei o quê. E aí o Cuca hoje na parada técnica, tu viu? Ah, não sei o quê, o Cuca, né, falando que não... Eu vou comentar isso aqui com vocês. E aí acontece o quê? Santos utiliza ali alguns titulares e perde. Além disso, eu quero trazer aqui, nesse sentido, o Neto. Eu não tô aguentando o Neto. E o Vene Casagrande, que, pô, deu um chilique hoje lá no SBT falando dessa situação do Renato Gaúcho. Eu vou aproveitar tudo isso pra gente falar um pouco mais também do nosso próximo adversário, que é o Remo, que inclusive tá jogando nesse momento. Tá no intervalo do jogo, tá ganhando do Amazonas por 1-0, mas também tá utilizando alguns titulares, família. Então chega aí que tem resenha pra gente finalizar essa quarta-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. E não esquece, pelo amor de Deus, da parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu. Pô, Tiagão, tá chatão, irmão. Tá tentando empurrar as paradas nos outros. Lá ele. Não. Pera aí, tô te empurrando nada. Você já vai comprar. Já está dentro do seu... Lá ele de novo. Do seu planejamento. Tô te empurrando nada. Você só vai me dar uma moral de clicar aqui no link. É só isso. E depois que você efetuar a sua compra, você vai estar ajudando esse belo rosto. Calma. Família, vamos seguir a nossa resenha. Novamente, eu prefiro aqui passar os cortes para depois a gente trocar uma ideia sobre tudo isso aí. Olha só. Equipe extremamente fraca, independentemente da equipe do Vasco da Gama que entrasse em campo ontem, tinha que vencer, tinha que conquistar os 3 pontos. Além de ser uma competição sul-americana, eu já mencionei isso aqui, porque eu acho que os brasileiros não dão devido valor a essa competição que é importante no cenário sul-americano. E ainda tem a questão financeira da vitória por partida, porque a Conmebol também dá esse prêmio por partida em Sul-Americana e também na Libertadores. Ainda tem esse ponto, que você pode faturar uma graninha bicho? aí. É, exatamente, tem a Conmebol paga verdade, por vitória. Felipe? Exatamente. Tem a Conmebol... bicho na Sul-Americana? Tem bicho na Sul-Americana também, a Conmebol paga. Então, assim, independentemente da equipe do Vasco que entrasse em campo ontem, tinha que vencer. E, gente, na boa, eu não consigo normalizar essa situação envolvendo o Renato Gaúcho. Eu vou voltar nesse assunto. Independentemente do resultado, eu vou voltar a criticar. Porque a situação fica ainda mais grave a partir do momento que a filha do treinador posta essa foto. Pra mim, uma falta de respeito total com a instituição Vasco da Gama. Isso não faz o menor sentido. E outra, a crítica tem que ser pior ainda depois da atuação do Vasco. Gente, assim, eu sei que era time reserva, mas olha o time reserva do Vasco que entrou em campo ontem. Com todo respeito, não dava pra vencer esse fraco time argentino. Olha a equipe, só verdade. A gente vê durante os 90 minutos. Gente, o time argentino é muito fraco. Ainda tem um detalhe que a gente não mencionou. O Vasco ficou com 1 a mais em um determinado momento do jogo no segundo tempo, aos 77 minutos do segundo tempo. Então, assim, não dá pra normalizar o que o Renato fez, não dá pra normalizar a péssima partida do Vasco da Gama e ainda tem a situação envolvendo o próximo jogo, que a pressão aumentou. Porque o Renato ficou no Rio de Janeiro pra treinar o time principal e o time principal vai pegar o Remo, fora de casa, é um jogo difícil. Se não vencer, a pressão em cima do Renato Gaúcho vai aumentar cada vez mais. Então, péssimo resultado do Vasco na estreia da Sul-Americana, diante de um adversário extremamente fraco, independentemente da equipe que entrasse em campo. E embora tenha sido um time reserva, mas era um time reserva que tem bons jogadores, que inclusive vai ter jogador que vai disputar a Copa do Mundo, que é o Puma. Então, assim, eu não consigo normalizar a atuação do Vasco, nada que aconteceu ontem. O Renato Gaúcho não ia com o time. Isso aí é uma vergonha. E para aqueles que puxam o saco, tanto homem quanto mulher, comentarista mulher, comentarista homem, porque para mim comentarista é igual. Não importa se é mulher, se é homem, não importa. Bom, querer defender o Renato Gaúcho que não viajou porque ficou treinando com o time titular, isso é uma vergonha. Quem jogou bola sabe disso. Quando o treinador não vai, ele não tá nem aí para aqueles que foram. É ruim isso. Isso aí é péssimo. E vocês que não jogaram, tanto mulher quanto homem, vocês não entendem isso. Aí quer puxar o saco do Renato Gaúcho. Isso é um absurdo. O treinador não ir na Argentina aqui, pertinho. Isso é brincadeira. Aí que mostra a condição do treinador. Essa é a grande verdade. A maioria dos São Paulinos ficaram bravos. Muita gente ficou brava com essa fala do Fernando Diniz. Percebi uma forma diferente dele, na onde ele quis realmente buscar essa chance e já bateu na trave 4 vezes para ir pro Corinthians, mas o que ele disse foi muito importante para você que é torcedor corintiano. E isso é torcedor Corinthians mesmo, porque ele eu sempre soube disso.
Eu sempre soube que o Pirulito era corintiano. Ele veio lá da Moca, veio do Juventus, veio lá do Borracha, ele veio do futsal, né? Ele veio lá e ele mostrou isso. E eu acho que isso mostrou o tanto que ele é corintianismo mesmo, que ele é corintiano. Bota aí. Calma. Calma. Nesse momento eu vou te representar. Vai cuidar da sua vida. É isso. Deixa a nossa aqui, que né, já não é mole, então deixa que a gente cuida aqui do nosso Vascão, família. Mas a gente vai resenhar sobre isso aí, porque dá um bom debate, né? Antes de focar ali na opinião, principalmente do Vene Casagrande, família, vale pontuar, né, como eu disse pra vocês, que o Remo tá em campo nesse momento, acabou agora o primeiro tempo, tá 1-0, gol do Poveda, né? A gente conhece muito bem o Gabriel Poveda, prejudicou a gente aqui, né? Complicou a gente, melhor dizendo, né? Naquele jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Vasco poderia ter garantido, né? Não precisando da batalha de Itu, e ele veio aqui, sei lá se fez um gol, 2 gols, e ganhou o Vasco por 3-2, né? Mas tem aqui alguns titulares, família, ó. O Ivan tá por lá também, né? Eu não sei se o Ivan é titular, eu acho que não é. É um outro goleiro lá que eu esqueci o nome, mas o Ivan tá lá, aquele que passou pelo Vasco. E, cara, ele é bom goleiro, mas ele não se firma em lugar nenhum, né, mano? Ele tava bem no Internacional, machucou o joelho. Loucura, mano. O Erisson, a gente conhece, volante, né, titular, tá jogando. Esse Zé Ricardo aqui, ele jogou como titular contra o Santos, contra o Grêmio não. Mas é um jogador que o Remo vem utilizando, né? Já também foi titular contra o Santos, mas não contra o Grêmio. O Iago Pikachu tá suspenso. Então assim, família, diferente do Vasco, que preservou até o Léo Jardim, inclusive, vamos falar aqui do Léo Jardim, que eu vou mostrar essa foto pra vocês. Caraca, não, o que tu tá tomando, irmão? Olha essa foto aí, família, aproxima. Não sei se dá pra aproximar, ou tu vai lá no Instagram do Vasco. O Léo Jardim tá forte pra caramba, irmão, por isso que tu tá dando mole, hein? Por isso que tu tá sem agilidade, tá tomando um negocinho na Creative Fit, hein? Léo Jardim tá forte. Então assim, família, o Vasco preservou, até o treinador, na verdade, né, melhor dizendo. Imagina falar aqui do Léo Jardim. Então assim, entrando no ponto ali do Vene Casagrande, cara, a gente brinca aqui, né, que ele tem que cuidar da vida dele, mas tem muita coisa que eu concordo. Essa questão do Renato Gaúcho, eu concordo, não em relação à atuação do Vasco, tá? Eu digo, poxa, ele deveria ter viajado com o grupo, né? Isso eu concordo plenamente. Eu tava vendo nas páginas lá da Argentina, todo mundo comentando sobre isso e brincando. Até falei aqui com vocês, mas estava vendo hoje de novo, né? E brincando que foi o Tapia, né? Que botou um dinheiro no bolso do Vasco e tal, por isso que o Vasco não levou o time titular. E o Renato também não foi, tudo mais. E teve um comentário lá de um gremista falando, né? Mas ele é assim, cara. Ele é o Mucego. Ele falando lá que no estadual, quando o jogo era no interior, ele também não ia. Então, assim, aconteceu isso com o Fluminense, aconteceu novamente. Então, quando você contrata o Renato Gaúcho, mano, é o pacote, né? É tipo quando você contrata o Diniz, vem a loucura, e o Renato Gaúcho é isso aí, né, cara? É o malandro da bola. Agora, me admira o Neto, né? O Neto ficar, né, no caso, criticar o Renato, né? Tudo bem. Agora, eu fiz questão de colocar um pouquinho ali dele, né, passando um pano pro Diniz, já mamando o Diniz. Que diferença, né, Neto? Que diferença. Eu falo que tem muito do clubismo. Pô, mas cansou de humilhar o Diniz. Agora já tá passando o pano pro Diniz. Fez uma declaração aí ridícula, né, Diniz? Eu falo que, assim, pra mim, o Diniz é um personagem. Tá? É um personagem que, assim, a cada dia ele vem tendo dificuldade para manter esse personagem, né? Claro que ele ajuda alguns jogadores, melhora assim, e o Vasco foi beneficiado com isso em relação ao Ryan. Eu não sei se é verdade, tá? Gostaria até, poxa, de um dia alguém, sei lá, perguntar isso para o Pedrinho, porque essa semana, eu acho, né, que o Diniz foi anunciado no Corinthians. E aí a galera lá da ESPN, André Hernan, Bruno Andrade, falou que o Diniz salvou, né, o Ryan ali, no caso do Vasco, para pegar um pouco mais de papel, porque praticamente ele estava fechado com o Botafogo. E o Diniz chegou e não deixou isso acontecer. Cara, eu queria entender isso aí. Eu não sei se é verdade não, tá? Mas, assim, o Diniz realmente ajudou muito o Ryan e o Vasco acabou vendendo ele bem, né? Foi um cara importante. Mas, cara, é um treinador vaidoso, é um treinador arrogante, é um treinador que não entende o momento do clube, não entende o momento dos jogadores. O Vasco tomando porrada atrás de porrada e não tinha a capacidade de mudar a forma de jogar, acreditando naquilo ali. Então, assim, de 12, 13 jogos, 11 derrotas e vai batendo, jogando no limite do erro. Uma hora vai acertar, a gente ia parar na segunda divisão, tá? Então, assim, cara, eu vou secar, mas com força. Com força isso aí lá ele, porque esse Neto, tu é uma comédia. Eu sei que tu é um personagem, mas como é que mudou, né, família? Agora ele ama o Fernando Diniz, mas o Diniz vai aprontar com vocês.
vai aprontar com vocês, porque o Diniz é isso aí, né? Quando o torcedor do Flu-C ficava falando, né, vocês estão, vá, e batata, como diria meu pai, aconteceu tudo o que eles falaram. Então eu vou passar essa mensagem pro Neto. Neto, ele tá aí, você tá apaixonado, né, pelas palavras, pelo jeito que ele fala. Cara, é a mesma coisa, já chegou lá falando que o Mateuzinho é seleção, que o Bidu é seleção, é a mesma, calma, Neto, calma. Mas assim, família, focando mesmo no que o Vini Casagrande disse, repito, eu acho que essa decisão do Renato é realmente... Ah, cara, não existe, né, mano? O cara tem que estar com um grupo de jogadores e tudo mais, que seja ali a molecada, o time reserva. Eu acho que passa uma motivação a mais para os jogadores. Sei que ele estava assistindo o jogo, mas assim, é uma outra parada, né? É uma outra parada, família. Em relação, né, à atuação do Vasco, a gente precisa pontuar. Eu sei que a gente já tá com raiva, né, do que aconteceu contra o Botafogo, que o Vasco foi muito mal mesmo, né? O Vasco vem tomando gols nos minutos finais. Cara, isso é uma questão até histórica, né? Hoje apareceu um corte pra mim numa rede social de um jogo de 2014, São Paulo e Vasco. O Rodrigo, né, o zagueiro, erra, aí o Luiz Fabiano faz um gol. O Vasco, não sei se vocês vão lembrar, o Vasco consegue a virada com um gol de pênalti do Nenê e um gol de escanteio, né, do Rodrigo, né, no caso de cabeça. E aí nos minutos finais, faltando 5 minutos, o Vasco, um jogador a mais, o Vasco toma um empate do São Paulo com um gol do Rodrigo Caio. E aí depois vem o jornalista pontuando, né, o repórter. É o 5º jogo que o Vasco toma o gol seguido, eu acho. Acho que é seguido, por isso que me chamou a atenção nos 5 minutos finais. Tu entende? Isso lá em 2014. Que loucura! E a gente vem sofrendo, né, com isso aí ano após ano, família vascaína. Então não vou entrar no mérito da atuação, que foi ruim, né, até porque o adversário era muito fraco. O Vasco, mesmo com o time reserva, deveria ter vencido o jogo, e é por isso que eu não aceito o argumento que o Matheus França, foi isso, foi aquilo. Não dá, gente. Não dá, o Vasco não venceu. Não, mas colocando o outro você... Mas é isso, não dá, velho. O cara é muito fraco. Eu só vou falar assim que ele tem personalidade. Não sei se ele mudou isso agora. Mas eu tava vendo aqui que ele colocou as fotos do jogo de ontem, né? E aí mais um passo a passo, sei lá, que foi a legenda. Mas ele botou os comentários lá pra você comentar. Ele não privou não, ele deixou lá. Isso eu acho até que ele tem personalidade, que eu vejo muita gente privar. O David não libera. O Coutinho privava também. E ele não deixou lá. Eu poderia falar, Matheus França, você é fraco, hein? Tu não tem 22 anos não, hein? Então eu achei que ele tem personalidade, mas vai ter personalidade lá na Inglaterra, no Crystal Palace. Gente, pelo amor de Deus, testa o João Vitor, testa o Adson, testa o Zucarello, testa o marido. Thiago, ele é nosso jogador, tem que recuperar ele. Agora o Matheus França vai com Deus, né? Aí eu vou pegar a comparação. O Fluminense jogou contra um time pavoroso ontem, não ganhou. O Santos acabou de perder, né? E aí eu vou destacar isso aqui, preciso destacar para não esquecer. O Cuca, na parada técnica, ele disse aqui, ó. Esse jogo é impossível de perder. E perderam por 1-0 para esse time limitadíssimo aqui que joga o campeonato equatoriano. Então o Fluminense não ganhou, do lá não sei o quê. Mas ele... Gente, pô. Deve ser pior que o Barracas, que o Barracas ainda é um time argentino, um time da Venezuela ainda. O Barracas é o nono lá no grupo lá da Argentina. Esse time tá onde na Venezuela, entendeu? Tá a mesma merda. E o Fluminense estava com titular, o Vasco com time reserva. Tu entende a parada? Não ganhou. O Santos não ganhou, perdeu ainda. O São Paulo utilizou alguns titulares, beleza, venceu o time lá do Uruguai. Agora a gente vai ver o Grêmio, que também tem alguns titulares, tá? Tem o Arthur, tem o Everton, tem o Kahneman, o Balbuena, o Bright White, tá? Não é o Carlos Vinícius, então tem alguns titulares. Família, só o Vasco que preservou. E aí entra no ponto do Vini Casagrande aí, né? O Vasco tá pressionado? Pressionado, torcedor, claro que vai pressionar. Mas se o Vasco ganhar do Remo, jogando bem, jogando, né? Jogando, tem que ganhar. Isso tudo aí vai ficar... Se é que você me entende, tá? Agora, se performar mal, sei lá, empatar jogando mal, aí realmente vem a cobrança, tá? Porque eu tava até conversando com um amigo, né? Parceiro meu, Mamal. Thiago, eu não concordo muito não, tinha que levar alguns titulares. Eu concordo com essa estratégia. Mas isso é dentro da gente tentar, né, tirar algum proveito no Campeonato Brasileiro. Porque a gente está vendo aqui, poxa, até o Remo botou alguns titulares hoje. O Santos, que está ali, né, na briga ali com a gente, o próprio Grêmio, o São Paulo que está um pouco mais acima. Então isso vai gerar um desgaste para o Campeonato Brasileiro. Sendo que o nosso time foi totalmente preservado. Até o treinador tem que estar com tesão. Então a gente precisa levar isso para o Campeonato Brasileiro. E aí, claro, passa pelo resultado. É simples assim. Isso eu concordo plenamente. Agora, família, eu acho que o Renato precisa, né, ajustar algumas coisas para esse jogo contra o Remo. Eu sei que provavelmente ele vai manter o time, né, só sem o Pumita, né, que está suspenso, não é isso?
o PH vai jogar, mas tem que rever essa ideia aí do Tietê que não deu certo. Isso precisa ser trabalhado. O Mamal estava comentando comigo, né, que ele estava assistindo algumas lives hoje e a galera dizendo que o JP não pode fazer a função do Tietê. Não sei se vocês acompanharam isso também no dia de hoje, porque o Tietê faz o Tietê ajuda na marcação, encosta lá na frente, Cara, que jogo vocês estão vendo? O Tietê foi... O JP não pode jogar na do Tietê. Porque o Tietê faz esse ir e vir. Caramba, gente, vocês viram o que o Tietê fez no jogo contra o Botafogo? Ele fez, junto com o Pumita, o horroroso do Matheus Martins virar um Messi. Se o Matheus Martins pegasse todo o santo jogo, Tietê e Pumita, tava na Copa. Ele estava na Copa. E aí, quem tá falando isso aí, cara? Meu Deus do céu! Então isso precisa ser ajustado para o jogo contra o Remo, tá? Senão o ponta do Remo também vai fazer chover. Como foi do Coritiba, até entendo do Coritiba porque ele já estava vivendo um bom momento, né? O Ronier, mas esse Matheus Martins, ele estava sendo xingado, cobrado, e o cara virou o Messi contra a gente. Porque o Rojas ficou flutuando, né? Ele utilizou o Tietê para dar esse suporte aqui pro Pumita, porque geralmente o Tietê estava trabalhando um pouco mais pelo meio, né? Agora ele ficou aberto aqui pelo lado direito, claro, pisando na área, tanto que ele perdeu um gol, mas quando o Vasco estava sem bola era o Tietê que estava auxiliando ali, porque o Vasco não tinha um ponta para fazer essa recomposição, porque entrou o Rojas no lugar do Nuno, que geralmente joga lá pelo lado direito, certo? E o Rojas estava flutuando pelo meio, encostava lá, encostava aqui. Então quem estava ajudando o Pumita era o Tietê, fazendo o que o Nuno faz nessa recomposição. Foi uma tragédia. Vai repetir isso contra o Remo? Não pode. Eu sei que eu falo aqui para vocês que a gente não pode tirar uma ideia da cabeça, criticar não dá mais por um jogo. Mas não é só isso. A fase defensiva do Vasco, você não pode se dar ao luxo de permitir Tietê e Pumita juntos na marcação de qualquer um. De qualquer um. Porque esse cara vai se dar bem em cima dos dois. Porque os dois não marcam nada. É uma avenida Pumita e o Tietê que a galera está falando aí que faz essa recomposição. Não é possível, cara. Não é possível que vocês não estão assistindo o Tietê sem bola. Não é possível. Então, repito, não estou pedindo aqui JP titular absoluto, não. Porque eu também quero observar o JP num jogo da Série A, contra um adversário mais pegado, mais qualificado. Quero ver. Ontem ele correu bem, ele marcou bem, ele teve intensidade sim, mas contra um adversário fraquíssimo. Que não fazia a bola correr, né? Era um time muito de bola aérea. Então, quando você pega um adversário que faz o jogo andar, né? E aí você tem que, como volante, correr mais, tem mais desgaste do que ele teve no jogo de ontem. Isso eu concordo plenamente. Então eu quero observar o JP contra um time da Série A. Agora, o JP passou a mensagem para o Renato Gaúcho, me bota alguns minutos. Porque o Tietê se arrastando não tá dando certo, entendeu? Então o jogo de ontem, eu acho que teve essa boa notícia aí em relação ao JP, família. Mas ganhando do Remo, a gente manda um chupa aqui e vai cuidar da vida de vocês. Né, família vascaína? Fui! Tamo junto!